3 mulheres contaram para a nossa equipe que foram abusadas dentro de ambientes hospitalares em São Paulo. Uma relação de confiança. Ele é um médico, ele é um profissional. Ele não poderia estar fazendo isso. Mas também de submissão. Lá eu estava vulnerável, eu estava amarrada, estava nua, completamente desconfortável. Um crime protegido pelo silêncio de um lugar que deveria cuidar e proteger. Tudo bem? Tô um pouco nervosa. Assim como a maioria das vítimas de abuso sexual, Ana tem medo de mostrar o rosto. Ela está presa a uma cadeira de rodas, ainda se recuperando de uma cirurgia que aconteceu há menos de 2 meses em um hospital de alto padrão em São Paulo. Dei entrada no pronto-socorro, fiz todo o procedimento padrão do hospital. Foi feito um exame, uma tomografia, e aí foi quando identificaram que tinha alguma coisa errada na minha coluna. O diagnóstico: hérnia de disco na cervical, uma condição que, se não tratada, poderia levar à tetraplegia. A cirurgia em si foi um sucesso, o problema foi o pós-operatório, que foi bem traumatizante, o que me colocou na situação que eu tô agora. A alta dependia de um bom pós-operatório, com alguns dias imobilizada em observação até evoluir para a cadeira de rodas na UTI. Sempre acompanhada de perto por um fisioterapeuta. Perto demais. Todas as vezes que ele vinha no meu quarto, ele ficava questionando sobre minha vida pessoal. O fisioterapeuta se mostrava atirado, invasivo. Por força e manipulação ali da situação, eu aceitei acabar tomando banho na cadeira. E aí eu fui com ele e ele me acompanhou por esse processo. Até que a enfermeira entrou e falou: pode deixar que daqui eu assumo a parte do banho dela. E mesmo assim ele insistiu em ficar. E ele ficou ali no meu primeiro banho me observando. A mãe da jovem ficou ao lado dela durante toda a internação. Mesmo sem nunca ter ouvido queixas da filha, desconfiava de que havia algo errado. Comecei a eu dar o banho nela. Não queria mais nem presença de ninguém, somente eu e ela. Na ausência da mãe, que levou menos de 5 minutos, o fisioterapeuta fez outra visita. Ele chegou no meu quarto, desacompanhado, alegando que ficou sabendo que eu havia tido fortes dores e reclamações, queixas, enfim, de cãibra na minha panturrilha. E foi quando ele falou que faria uma massagem na minha perna. Foi então quando ele meio que só puxou a minha calcinha pro lado e introduziu os dedos dentro da minha vagina. Na mesma hora eu tinha um espasmo, assim, um tranco com a atitude dele e falei que estava me machucando. Mesmo assim, ele me mandou eu relaxar e falou que isso ia me ajudar com as câimbras. E continuou. E eu fiquei ali, imóvel. Sem entender muito bem por que aquilo estava acontecendo. Ana não conseguiu reagir. Novamente. Desculpa. Enfim, ele continuou ali, mesmo eu reclamando de dores, ele ainda fez perguntas íntimas se eu tinha algum problema para ter relação sexual. E aí, quando ele terminou,
Ele olhou pra mim e falou, pode ficar tranquila que eu volto mais tarde pra gente continuar. Muitas dessas mulheres estão numa situação de vulnerabilidade. Então, se aproveitando dessa impossibilidade de oferecer resistência, de se defender, de pedir ajuda, as pessoas que sabem dessa situação e têm algum objetivo, alguma intenção sexual com elas, se valem dessa situação para com elas ter qualquer tipo de ato sexual contra a sua vontade. Mas em que momento um profissional de saúde passa do limite e comete um crime? Muitas vezes, a paciente não tem nem noção de que está acontecendo algo fora do normal. Falei pra ele, tipo, doutor, eu tô sentindo dor nos meus seios, o que que eu faço? Quando o bebê nascer, eu vou ter que tomar um remédio pra desinchar, pra parar de doer, pro leite sair, o que que eu vou fazer? E quando chegou no final da consulta, ele foi me levantando, já tipo, me abraçando, e ele colocou a boca no meu peito. Ele falou assim, eu vou te ensinar como que você vai fazer. Aí ele colocou a boca no meu peito e já empurrei ele, eu já, tipo, já não entendi. Só que depois, tipo, eu fui, na mesma hora que eu fui lembrando, eu fui falando assim, meu, o exame de toque sem luva. Thalita relata um abuso quando fazia o pré-natal do primeiro filho, aos 24 anos. E ele era meu médico do pré-natal, era a pessoa que eu podia confiar, falar tudo. Eu confiei 100%. Silvia, a mãe de Thalita, acompanhou essa fase. Ela estranhou o interesse do médico pela filha. Aí ela chegava em casa assim, às vezes ela falava, nossa mãe, esse médico que eu tô passando é tão legal, ele me trata super bem nas consultas, todo mês ele me elogia, aí ele falou que se eu ia precisar de alguma coisa, que ele ia me ajudar no enxoval. Aí eu falei assim pra ela, mas como assim? Estranho, né? Ela falou, não mãe, ele é bem bonzinho médico. Thalita hoje vive em uma cidade litorânea. Deixou Guarulhos, na Grande São Paulo, fugindo do trauma que viveu na última consulta do pré-natal no posto de saúde. Quase 9 anos depois da violência que sofreu, ela ainda teme ser perseguida pelo médico que denunciou. Tenho medo. Porque hoje não é só mais eu e meu filho. Hoje é eu e mais 3 filhos. Então, eu penso neles também. A gente não sabe, né, o que a pessoa é capaz de fazer. Mesmo assim. Na última consulta, antes do parto, depois de ter estabelecido uma relação de confiança com ela, o médico disse que iria examiná-la e pediu que tirasse toda a roupa. Pra mim, na minha cabeça, aquilo era normal. Mas na hora que ele colocou a boca no meu seio, me deu um... Eu falei assim, meu, isso não existe. Thalita se queixou de dor nos seios. Pediu ajuda ao ginecologista, porque acreditava que o leite estava empedrado nas mamas. Ele falou assim, vou te ensinar pra você pedir pro seu companheiro, pra alguém fazer pra você, essa sucção. Não vai precisar esperar o bebê nascer, vai te ajudar. Porque eu tava sentindo o meu seio muito empedrado já. E aí eu achei até então, por um momento, que ele ia fazer algum procedimento, né, tipo... Não sei, na hora eu fiquei em choque. A primeira reação de Thalita foi sair do consultório. Mesmo com a certeza de ter sido vítima de um abuso sexual, Thalita procurou uma enfermeira do posto e ouviu da profissional, mulher, que aquilo foi um crime. A enfermeira pegou e falou assim, isso não existe. Aí uma das enfermeiras chegou na hora e falou assim, eu sabia que uma hora alguém ia entregar ele. Então, naquela hora que ela falou isso, eu já desmaiei. Ela falou, eu vou chamar a polícia agora. Aí foi na hora que a enfermeira veio, foi na sala, só que ele deu a volta por trás e sumiu com o prontuário da minha filha. Mãe e filha fizeram juntas a denúncia. Grávida de 8 meses, Thalita passou por procedimentos invasivos. Tomou o coquetel anti-HIV. Fez uma série de exames e perícias para comprovar o que viveu. Mas no fim das contas, em casos de abuso, o que conta é o relato da vítima.
Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ela tem um peso muito diferenciado. Inclusive, os nossos tribunais superiores, eles, quando tratam de julgamentos relacionados a esse tipo de crime, eles ressaltam a importância da palavra da vítima, principalmente quando corroborada com outros elementos de prova. A maior prova do crime está na boca de Thalita, mas por medo, ela decidiu se calar. Eu não tive coragem, de ir pra frente. Na época também eu falei, não, deixa pra lá, eu só não quero ninguém atualizando meu endereço, ninguém sabendo onde eu tô. Eu não quero. O trauma é uma cicatriz que nunca se apaga da vida de quem sofre abuso sexual. O meu psicológico não é o mesmo. Eu não tenho mais o que eu era. Eu fui roubada. Natália prefere não mostrar o rosto. Ela não quer ficar marcada pelo episódio mais dolorido da vida. A partir do momento que eu virei uma estatística, que eu virei vítima, que eu virei um número daquele, não tem como eu não me identificar. A história de Natália começou em junho do ano passado, quando ela foi internada em um hospital-dia da rede municipal de São Paulo para fazer a retirada da vesícula. O médico que ia fazer minha cirurgia, ele se apresentou, o anestesista se apresentou e eu entrei em preparo. Colocaram alguns conectores, né, no meu peito. Depois me tiraram a camisola, colocaram um lençol. Natália sabe o nome de todas as pessoas que participaram da cirurgia, mas o homem que entrou no centro cirúrgico para cometer o abuso, até hoje, é um desconhecido. Era um homem que ele usava uma touca infantil. Eu tenho uma comparação minha muito particular, assim, que parece que ele abriu a porta de uma geladeira para ver o que tinha dentro e ele me achou lá naquela sala. Nos preparativos para a cirurgia, a jovem foi amarrada à maca. Ele pegou no meu pé, aí depois tirou o lençol do meu corpo. E as meninas questionaram, as enfermeiras que estavam lá na sala, né? Não, o que você tá fazendo? Ela já tá pronta, já tá conectada, falando o linguajar deles, né? E aí ele, não, olha isso daqui. Natália teve a impressão de que o homem tentou distrair a equipe médica para agir sem que ninguém percebesse. Passou a mão na minha parte íntima, né? E aí eu comecei a ficar bem desconfortável com a situação. E ele olhava dentro do meu olho, assim, e tudo acontecendo muito rápido. Eu só queria sair dali. E aí, então, por último, veio uma enfermeira e ela pegou e falou assim, Natália, pode confiar em mim, tá tudo bem, mas agora eu preciso te sedar. Nesse momento eu tive a certeza que ela estava querendo ocultar alguma coisa, só que em seguida eu apaguei. O desespero foi ainda maior porque ela não tinha ideia da gravidade do abuso após o efeito do sedativo. Eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, eu levantei, eu me machuquei. E perguntei, comecei a gritar, questionar quem é aquela pessoa. A reação de quem sofre uma violência sexual é imprevisível. Natália chegou a se ferir para escapar do hospital. Já Ana se sentiu paralisada diante do fisioterapeuta que a atacou quando esteve sozinha com ele. No dia em que ele introduziu o dedo na sua vagina, ele te abusou pela manhã e também à tarde? Foi manhã, assim, entrando pro horário do almoço, que ele atendia mais pro horário, assim, de meio-dia pra tarde. O agressor foi além. Voltou a apalpar a jovem na presença da mãe dela.
Ele me auxiliou a levantar, pediu para que eu apoiasse as mãos na janela. E aí ele começou de novo pela panturrilha e foi subindo, até que minha mãe saiu e foi pro banheiro. Ele só introduziu os dedos na minha vagina de novo. Envergonhada, ela não teve coragem de contar para a mãe que foi violentada. Só no dia seguinte, pediu ajuda a uma fisioterapeuta do turno da manhã. E ela falou que não tinha por que ele fazer isso, que se eu tivesse qualquer problema, fosse esse caso de ter que me examinar, teria que ser feito por um ginecologista e ele não teria autorização para fazer esse procedimento. E aí foi quando eu acordei a minha mãe e falei: mãe, o Nicanor me estuprou. Eu saí correndo, aí fui atrás do hospital, aí você sabe como que é, né? Só entra em desespero. Eu lembro que ela gritava desesperadamente pelo corredor e eu ali presa naquela cama. Eu não aguentei ouvir, eu não aguentei ficar longe dela, escutando ela gritar, escutando que os médicos iam dopá-la para que ela ficasse quieta. Mãe e filha acusaram o hospital de negligência e afirmaram que os funcionários estavam mais preocupados em abafar a história do que em apurar os fatos. Questionavam profissionais, me chamavam de louca, né? Me incriminavam toda hora, sabe? Tipo, essa mulher é louca, essa mulher é desdentada, essa mulher é descabelada e ela tá louca, isso não tem nada a ver. Eles não queriam abrir o BO, falaram que minha mãe estava muito exaltada e que aquilo não era motivo para abrir um boletim de ocorrência. O estupro não era motivo de abrir um boletim de ocorrência. Natália, que foi abusada durante a cirurgia de retirada de vesícula, diz que só foi amparada pelo hospital no dia do crime. O meu noivo teve o contato de uma das responsáveis do hospital. Ela entrou em contato uma vez, argumentou falando que o funcionário tinha sido desligado, que o problema foi resolvido e basta. Segundo a família, as enfermeiras que testemunharam o abuso e aceitaram depor acabaram mudando de versão na delegacia. Que elas viram tudo, falaram ao contrário, né? Quer dizer que elas foram ameaçadas, eu não sei a situação delas também, o porquê, né? O pai de Natália viu a filha voltar para casa despedaçada. Quase um ano depois, ela segue presa ao trauma. Eu sei o psicológico dela, está muito abalado, realmente. Ela faz de tudo para sair um pouco da situação, mas eu imagino a situação dela. É muito difícil de sair, não é fácil, né? Porque é triste. Eu me senti impotente. Saí de lá com cicatrizes mais profundas.